Reage, Nigéria, ainda dá tempo de marcar o gol de honra. Rapaziada, acho que no final da partida a gente começa a ver um pouquinho mais das características de alguns jogadores nigerianos, principalmente o Obuobona, que era um jogador que tinha uma expectativa em cima dele, eu tinha, mas acabou meio que sendo frustrada. Vamos de spoilers do capítulo 323, porque temos algumas coisas interessantes para serem analisadas, mas coisas que, assim, podia ter acontecido antes? Podia. Eu entendo o que aconteceu só agora? Entendo. Fico frustrado? Fico. Mas é um capítulo que pode dar esperanças ali para mais pra frente na obra, talvez esses jogadores nigerianos começarem a ganhar um pouquinho mais de destaque. Não necessariamente se classificarem, né? Se classificando para próximas fases e tudo mais. Mas sim, a gente pode esperar talvez um brilho pro futuro. De qualquer forma, é bem estranho isso, porque, pô, agora que o Ego fechou a casinha, agora que o Ego meio que fechou o time pra ficar um pouquinho mais defensivo, o Blue Lock vai tomar gol? Difícil, mas vamos lá, vamos analisar, porque nós temos o contra-ataque do Blue Lock, o contra-ataque japonês, que é puxado pelo Izag. O Izag, ele acaba meio que conseguindo ali se livrar de alguns adversários. É muito interessante algumas imagens, porque a gente vê o Izag usando até as mãos, tá? O Izag, ele chamando a responsabilidade, ele mantendo a bola, o controle da bola. Não é aquele jogador que pega a bola e toca, não é aquele jogador que evita o contato. Não, o Izag, ele puxa a bola, ele puxa o contato e ele simplesmente evita essa chegada dos adversários, que é algo que me chama bastante atenção, porque vai mostrando essas evoluções, né? E isso é importante, não só pro Izag, mas pro time como um todo, né? Não só o Izag fazer isso, mas o time como um todo mostrar essas evoluções é bem importante. O Butcher, ele acaba recebendo a bola, mas antes disso, nós temos uma conversa ali focada tanto no Izag quanto no Oliver Aiko, e o Oliver Aiko é um personagem que eu acho que falta brilhar. A gente viu que o Oliver Aiko vai ter um treinamento focado muito em gestão, em talvez coordenar um time, e é isso que eu quero ver. Mas não só isso, porque essa capacidade de liderança do Oliver Aiko, eu não duvido nem um pouco dela. Eu acredito que o Oliver Aiko tem essa capacidade e ele é muito bom quanto a isso, porque no Sub-20 ele já era o capitão e agora também ele herdou a braçadeira de capitão. O que eu quero ver mais do Oliver Aiko é ele conversando um pouco com o Izag, é o que ele está conversando com o Izag, como ele vai meio que gerir as coisas com o Izag, que também é outro camarada ali que conversa bastante em campo. Ele, o cara azul e por aí vai. Só que além disso, eu quero muito ver o Oliver Aiko brilhando como zagueiro. Nós já vimos o Nico, vimos como ele evoluiu, bacana, legal, ficou forte, tem ali um corpo agora que acompanha o cérebro dele, a inteligência dele, e o Arujubei, que a gente viu também como é que ele tá muito mais ligeiro para esses duelos no X1. Só que o Oliver Aiko, ele é um zagueiro, ele é um zagueiro que já meio que foi treinado para isso, ele já passou a base dele como zagueiro, e isso é importante também porque credencia ele a ser um zagueiro tecnicamente melhor que os demais que tem ali no Blue Lock. E até mesmo a convivência que ele teve com o Dom Lorenzo vai melhorar ele muito mais, porque o Dom Lorenzo é um excelente zagueiro. E certamente quando você tem um excelente zagueiro para conviver com você e te ensinar, e até mesmo você vivenciar ele sendo zagueiro, você acaba melhorando. Então acho que se os demais zagueiros já brilharam, eu acredito que em breve, no próximo capítulo, por exemplo, teremos Oliver Aiko brilhando, e próximo capítulo que sai semana que vem. Não teremos pausa, isso é uma parada que eu gosto de Blue Lock. Não temos pausa com frequência. É muito difícil ficar uma semana sem capítulo. O Izag, ele reage de uma maneira e o Oliver Aiko fica surpreso. Falta pouco tempo pra acabar, tá? Falta ali 5 minutos mais o acréscimo. Vamos dizer uns 10 minutos de jogo ainda. Ou seja, vai durar ali mais uns 2, 3 capítulos esse jogo. E aí vai acabar pra talvez ano que vem a gente ter o foco total numa partida contra a França. O Izag, ele sai da defesa depois de uma conversa com o Oliver Aiko. Nós temos o Izag com os olhos ali já em quebra-cabeça, cheio de pecinha, o que indica talvez algumas adaptações, algumas coisas sendo enxergadas que antes talvez não estivessem sendo. E o Oliver Aiko, ele fica animado com tudo isso. Talvez até mesmo pelo trabalho de gestão que ele tá fazendo, ele pode ter ficado animado quanto a isso. Acontece que nós temos o Butcher puxando o contra-ataque agora, depois de receber o passe do Izag, e o Butcher, ele toca pro Mikadireu, só que o Mikadireu é surpreendido pelo Obuobona. Pô, 2 metros de altura o cara deve ter. Ele não ganha uma bola, velho.
Ele deve ter uma envergadura gigantesca, tanto que a apresentação dele é de braço aberto, é a envergadura dele. Tem um físico avantajado, que é a destaque aqui dos jogadores nigerianos. O Obuobono não ganhou uma bola, cara. Finalmente ele ganhou uma bola nesse jogo. Finalmente ele usou todo esse corpo que ele tem, a altura que ele tem, a envergadura que ele tem pra ganhar uma bola. Porque era só o que me faltava. O Mikadireu ganhar uma bola do Obuobono no ar. O Obuobono, ele consegue cabecear, ele consegue evitar ali o passe do Bátira pro Mikadireu. E nós temos agora a Nigéria arrumando o contra-ataque. O Kuzo, ele pega a bola e o Kuzo é engraçado, porque o Kuzo ele já mostrou um pouco das suas credenciais. É óbvio que por ele ser o 10 e a faixa, a gente espera um pouco mais do Kuzo também. E o Kuzo, ele é um dos caras que mais mostraram ali ao lado do Onazi o que eles são capazes de fazer. O Kuzo, ele é muito parecido com o Yuki Miya, tomado as devidas proporções. Ele é um cara que quebra a defesa, ele é um cara que consegue progredir muito bem com a bola, ele é um cara que tem um bom passe. E, aparentemente, ele vai ajudar o Onazi a marcar. Certamente, ele, tocando pro Onazi, fica essa imprevisibilidade? Cara, talvez, mas tipo assim, o Kuzo, ele partindo pra uma jogada individual, pode deixar essa imprevisibilidade aberta. Não necessariamente ele vai tocar pro Onazi, afinal de contas, pô, ele tá tentando uma jogada individual. Será que ele vai chutar? Não sei. De qualquer forma, as credenciais do Kuzo, a gente já sabia o que ele era capaz de fazer. E certamente, ele é um jogador muito perigoso, tomado as devidas proporções, tá, rapaziada? E durante essa jogada, a gente tá vendo mais um pouquinho do flashback dos jogadores nigerianos. Um pouco deles sendo campeões, um pouco deles no orfanato e tudo mais. Só que, em paralelo a esse flashback desses momentos, nós temos também o Kuzo, ele tá sentado ali já numa sala ali com um computador, 2 monitores, olhando um pouco ali alguns status, tanto do Belo, quanto do Obuobono, quanto dele, quanto do Onazi. E o Onazi, ele tá sentado ali num sofá. Isso provavelmente é o centro de treinamento da Nigéria, o centro de treinamento do time ali que eles estão jogando. É uma situação já bem diferente, é uma situação onde eles já estão consagrados como jogadores. Temos ali uma conversa tanto do Onazi quanto do Kuzo, e é bem interessante essa ligação dos dois, porque aparentemente, tecnicamente falando, são os dois melhores da Nigéria, o Kuzo e o Onazi. O Onazi é o destaque e o Kuzo é o 10 e a faixa. Certamente eles vão meio que servir ali de pilares para transformar o time, tanto pro bem quanto pro mal. Se eles jogarem mal, o time vai ser transformado ali para baixo. Se eles jogarem bem, o time vai ser transformado para cima, né? Vai ganhar um upgrade ou um downgrade, dependendo da capacidade que eles tiverem, que eles mostrarem ali dentro de campo. O Kuzo, ele parte para cima, o Kuzo, ele vai ali progredindo com a bola, que é uma das capacidades dele. Temos o Obuobono e o Belo ganhando destaque também, talvez meio que incentivando o amigo aí para cima. E nós temos o Kuzo tocando pro Onazi. Quando o Kuzo toca pro Onazi, é legal para mostrar um pouco os detalhes dos olhos desses jogadores. Nós temos o Kuzo, ele com o olho pegando fogo, meio que indicando, pô, Onazi, chuta essa bola, marca o nosso gol de honra. E é aí que eu coloco talvez o destaque pro Oliver Aiko, porque é justamente ele que está na frente do Onazi. E quando a gente fala do as do time adversário, eu penso que o zagueiro que vai tomar conta desse as do time adversário é o Oliver Aiko, porque é o melhor zagueiro que a gente tem. Tecnicamente, como zagueiro, ele é o melhor que a gente tem. O Ario e o Nico, eles cobrem muito bem as brechas deixadas pelo Oliver Aiko. E certamente isso vai acontecer, talvez contra adversários mais fortes isso vai acontecer com mais frequência, mas o asa adversário tem que ser marcado pelo Oliver Aiko. Pelo menos essa é uma visão minha. Vocês podem deixar nos comentários a opinião de vocês e teremos talvez um momento ou que a Nigéria marca gol ou que a Nigéria é frustrada pela última vez nesse jogo. Eu vou ser bem sincero pra vocês, volto a frisar, volto a bater nessa tecla. Eu queria muito que o Gagamaru não tomasse gol e eu espero muito que o Oliver Aiko acabe brilhando nessa partida. Talvez, uma coisa que eu não queria que acontecesse, mas talvez pode acontecer, é o Izagi evitando esse chute do Onazi, o que eu não queria. Eu queria muito mais o Oliver Aiko ganhando esse destaque. Beleza? Comenta o que vocês acham, rapaziada. Mais tarde tem live e é nóis.